No fim do último episódio, perguntamos: qual o público mais recorrente no cinema aqui em PG? Porque a gente vai responder hoje, neste episódio. Então lá vai a resposta. Rufem os tambores. 0. Você ouviu bem. 0 pessoas. Vou repetir mais uma vez. O público mais recorrente nos cinemas em Ponta Grossa é o público de 0 pessoas. Os dados são de um período de 10 anos, entre julho de 2016 e outubro de 2025. E é importante ressaltar que esses registros não incluem o período da pandemia em que as salas de cinema estiveram fechadas, ou seja, esses números não estão enviesados, tá bom? A média de espectadores durante esse período é de 27 pessoas, o que na sala 1 do cinema do Shopping Palladium é menos que uma fileira. Quando falamos de produções cinematográficas nacionais, o número é ainda menor, com média de 16 pessoas por sessão. E nisso a pergunta se altera. Por que as pessoas não vão ao cinema? Antes da resposta, eu quero dizer que oi, eu sou o Vitor e esta é uma produção do Ponto Jornalismo de Dados. Hoje nós vivemos a era dos streams, né? Quer dizer, ela está quase, até vamos dizer assim, meio que superada, mas a gente vive a era das séries, né? A era que a gente chama de Netflix. Por quê? Porque as pessoas hoje amam pegar o final de semana e maratonar, né? Um verbo também agora aplicado a esse momento. Isso faz com que as pessoas acabem se afastando um pouco do cinema. E hoje há uma rapidez, é algo muito ágil. Um filme é lançado, em poucos dias ele já está nesses streams, já está na televisão, já está nos principais canais. Isso faz com que as pessoas também vão perdendo um pouco da vontade de sair de casa. O cinema também é uma coisa importante da gente pensar, que foi uma forma de entretenimento muito acessível, hoje já não é mais. Por quê? Porque ele passa, né? Principalmente quando ele passa. Ele sai e deixam de existir os cinemas de rua, que também facilitavam esse seu acesso, essa coisa da convivência social. Era muito bom ir ao cinema e encontrar as pessoas namoravam no cinema, as pessoas se relacionavam mais no cinema. Elas iam pelo filme, mas também tinha todo esse lado que elas ficavam. A gente mora numa cidade aonde o footing, né, aquele passeio acontecia na rua 15 de novembro, com 2 extremidades, 2 grandes cinemas, um em cada ponta, com sessões diferentes e que as pessoas iam. Eu entrevistei muitas pessoas, quando fiz minha pesquisa, que frequentavam os 2 cinemas no mesmo dia. A família esperava por isso. Essa voz que você ouviu é de Nelson da Silva Júnior, professor de Artes Visuais da UEPG e diretor de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão, a ProEx, que inclusive foi o local da nossa conversa para este episódio. O professor vai aparecer outras vezes durante essa história e já adiantamos, tá? A discussão não se esgota aqui, por isso faremos um episódio bônus com a entrevista completa. Até porque a pergunta inicial, por que as pessoas não vão ao cinema, não é simples de responder. Quando olhamos para os 5 públicos mais recorrentes, os números também não são muito diferentes. Em primeiro lugar, como a gente comentou no início do episódio, é o público de 0 pessoas, é o mais recorrente. O segundo público mais comum são as duplas, ou casais, como queira chamar. Logo em seguida, vem o público de 3 pessoas. E agora não confunda, tá? Em quarto lugar, está as sessões com 4 pessoas. E em quinto lugar, eu gostaria de dizer que você não está sozinho ou sozinha, porque 3.422 sessões nesses últimos 10 anos tiveram apenas uma pessoa. E agora vai outra pergunta, só que essa por curiosidade, que é: você tem hábito de ir ao cinema sozinho ou sozinha? Ou melhor, você já foi ao cinema e só tinha você na sessão? Você olhou para o lado, olhou para frente, para trás e percebeu que era só você e a tela? Pode deixar aqui nos comentários deste episódio, tá bom? Na nossa conversa, o professor explicou que as transformações tecnológicas vão sempre mudando os hábitos das pessoas no cinema, por exemplo. Desde a entrada do áudio no então cinema mudo, depois tivemos a chegada da televisão, posteriormente as fitas VHS e os DVDs. No tempo atual, o último fenômeno transformador foi o streaming, justamente com as produções cinematográficas mais recentes a pouquíssimos cliques. E para quem acha que essa baixa adesão ao cinema comercial pode ser pensada a partir de um aspecto histórico-cultural, a dissertação de mestrado do professor Nelson, que é chamada, abre aspas, o fechamento dos cinemas em Ponta Grossa, particularidades de um processo histórico-cultural, fecha aspas, remonta a uma relação mais que centenária entre o cinema e os pontagrossenses,
E é com base nela que vamos fazer um pequeno relato histórico. Ponta Grossa ganha seu primeiro cinema, chamado Cine Recreio, em 1906. Foi inaugurado no dia 20 de setembro. Primeiro, esteve localizado numa casa antiga, na rua 7 de setembro. Posteriormente, passou para a rua 15 de novembro. 5 anos depois, em 1911, é inaugurado o Cine Renascença. Já na década de 20, é fundado o Cine Éden, que funcionou na Praça Barão do Rio Branco até o final da década de 40. Depois, deu espaço ao Cine Teatro Ópera. Importante ressaltar que esses espaços é que vão garantir, até o final dos anos 30, o acesso aos filmes, principalmente hollywoodianos. Para deixar registrado, em 30 de setembro de 1929, há a inauguração do Cine Império. E aí, se você quiser saber mais sobre esse cinema, recomendamos assistir o documentário, abre aspas, Ascensão e Queda do Cine Império de Ponta Grossa, entre 1939 e 2014, que é produzido pelo meu colega e jornalista Cássio Murilo. Muitas décadas depois, já na virada do século, Ponta Grossa inaugura seu primeiro shopping center com cinema, chamado Shopping Popular Total, que oferecia 5 salas de cinema através do Cine System Shopping Total. Neste mesmo período, a cidade ganha outro shopping, o Palladium, que oferece mais 5 salas de cinema. No momento de gravação deste podcast, retrocedemos nesses números, já que nossa cidade possui apenas 4 salas comerciais de cinema, todas no Shopping Palladium. Já que no meio deste ano tivemos o fechamento do cinema lá no Shopping Total, que foi o primeiro a abrir nessa virada de século. O curioso é que mesmo com menos salas de cinemas disponíveis, o público não cresceu. Desde que a concorrência acabou, o cinema do Palladium tem média de 2 pessoas por sessão. Estamos falando de salas de 277 a 378 assentos. Ok, se você é de Ponta Grossa e principalmente ligado à cultura, pode estar se perguntando ou até me perguntando o porquê de não ter falado do Cine PG. E eu explico, tá? Construímos esse episódio a partir dos registros da Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine, e lá só temos acesso aos números das salas de cinema comerciais. Então a gente não esqueceu do Cine PG. Inclusive eu perguntei ao professor se o Cine PG, que é um espaço público inaugurado em julho deste ano, tem capacidade de formar novos públicos, passar filmes que estão fora do circuito hollywoodiano, já que não seria um caso de demanda reprimida dessas salas comerciais. Então a relação das pessoas com os filmes mudou. Nós vivemos por uma geração, e não só a geração atual, mas a minha geração mesmo, ela hoje já busca nas séries essa forma de permanecer mais nos seus lares. As pessoas hoje, as cidades cresceram, então para você ir é shopping que você tem que enfrentar, é muita gente, é fila, são os valores. Isso vai fazendo com que o cinema vá sendo esvaziado. Você viu neste episódio que por mais que os números nas sessões comerciais seja baixo, muito baixo, há um público historicamente interessado no cinema aqui na cidade. E talvez mais propício a exibições que estejam à margem do circuito mainstream. Então, dentro desse calendário de programações, dos dias 28 a 30 de novembro, ou seja, de sexta a domingo, vai rolar no Cine PG a segunda edição do Cine dos Campos, que é um festival de cinema daqui de Ponta Grossa. A programação é completa e tem mostras competitivas de curtas, oficinas, palestras e debates. Tudo isso de graça, tá bom? Por isso a gente faz questão de passar o serviço. É só procurar por @CineDosCampos no Instagram. E aqui a gente relembra que esse não é o primeiro festival de cinema aqui em Ponta Grossa neste ano, tá? Porque a gente já teve o primeiro festival Araucária dos Campos Gerais, que foi organizado em 2025, lá no Cine PG também, e teve produção do nosso colega também, jornalista Ângelo Rocha. Olha, vamos precisar encerrar o episódio, tá? Porque faz parte da nossa missão não se estender nas histórias. Mesmo assim, ainda tem muitos dados para trazer. Por isso, vamos desdobrar em outro episódio, ok? A gente ainda precisa falar dos horários e dos filmes com os melhores e piores públicos, tá? E essa lista tá bem legal. Para encerrar, eu quero falar rapidamente sobre como chegamos nesses dados. Primeiro, são dados públicos, mas que estão em 600 planilhas. E cada planilha com cerca de 130 mil linhas. Por isso, a gente utilizou Python. Então, se você quiser entender mais sobre como fazer esses filtros, eu não vou te vender um curso. Apenas vou pedir que você siga a gente no Instagram. @.jornal, que lá a gente vai disponibilizar o código para todo mundo replicar e conferir, ok? Além disso, é por lá que atualizamos os novos episódios, inclusive a parte 2 que vai ter sobre o cinema em PG, tá?
Nos vemos na próxima semana falando sobre denúncias de pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, na ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos. Até mais!